Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje, depois de muito esforço, porque a vida não é fácil, vamos finalmente conversar com Rai Feitosa. Tudo bem, Rai? Tudo ótimo, boa noite a você, Natan, a todos os ouvintes do Rádio VTM. Um prazerzão estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, porque, gente, foi uma luta fazer essa entrevista, porque alguma coisa acontecia, sempre alguma coisa acontecia e é muito da minha parte. Então, se essa entrevista tá demorando pra sair, me perdoem, mas a vida é assim, né? A vida de artista não para, a gente tá sempre correndo, correndo e correndo. Mas vamos conversar hoje com o Rai, vai ser uma conversa muito proveitosa e espero que vocês gostem bastante. Rai, aqui de costume na rádio, a gente sempre começa com essa mesma pergunta, né? Que é um jeito mais fácil da gente ir se guiando para entender melhor quem é você. Então, de praxe, eu quero iniciar perguntando para você como é que começou essa sua relação com a arte. Não necessariamente o teatro, mas como começou esse seu contato com a arte, que você de algum momento deu aquele estalinho, né? Que você falou, opa, eu acho que isso aqui é legal, acho que isso aqui é interessante, pode ser divertido. Como é que foi que começou pra você? Eu comecei como maquiador e cabeleireiro já na coxia. Como eu imaginei que uma grande pergunta seria esta, estou preparadíssimo para essa pergunta. Ai, que maravilha! Eu comecei na coxia do teatro como cabeleireiro, maquiador. E essa paixão veio de caracterizar o ator, de maquiar, seja elementos que pudessem contribuir, colaborar para contar uma história. E fui me apaixonando e daí eu vim com decupagem de texto para poder melhor entender o personagem, tanto como maquiador como cabeleireiro. Daí vieram outras necessidades, que foi o curso de FX, criatura já mais elevado, a caracterização de cinema, tudo isso. E nas decupagens de texto para compor personagens, tanto para o cabelo como para a maquiagem, começou a surgir ali o ator, decupando texto, lendo, tirando o melhor dele para a composição do personagem. Foi quando eu entrei em uma escola de arte cênica e interpretação. Então foi meio que nessa mistura de bastidores com curiosidade que foi nascendo essa vontade, certo? Isso. Quando eu, mais ou menos, né, descobri esse lado de atuação, foi no bastidores, e rapidamente eu matriculei numa escola, inicialmente na Célia Helena, e concluí o curso deles. Eu queria, na verdade, testar. Eu queria fazer um experimento, sei lá, cênico, de alguma coisa que eu vivo o tempo todo de experimentos no sentido de estudar, pesquisar. E lá eu me identifiquei muito. Aí passei a frequentar outras escolas, como Antunes, Escola do Agnaldo Silva, e outras escolas, dentre elas o Instituto Stella Adler, que eu fiz agora até, né? E professores. Passaram professores na minha vida inesquecível, que talvez dois deles até você conheça, que é a Ana e o Rodney. Né? Sim. E isso ficou. Existem escolas e existem professores. Talvez no momento que eu fui para a atuação, ficou muitos professores na minha vida, educadores, né? Tão tal que recentemente eu terminei uma pós-graduação em teatro educacional, especificamente isso, né? Mas os viés vêm daí, dos bastidores, como cabeleireiro e maquiador.
Ai, que demais, que demais. E como é que essa sua relação com a maquiagem, com o cabelo, ela ainda é muito forte nesse seu processo criativo como ator, como arte educador nesse caso? Porque eu, por exemplo, eu comecei com a música, né? Inicialmente, para mim, a música foi muito mais forte do que o teatro. Mas hoje em dia, eles se transitam muito bem, sabe? No meu processo, para criar um personagem, para desenvolver esse personagem, muitas das vezes eu acabo relacionando esse personagem a uma música. Mas e para você, na hora de criação, também ter essa relação ou não? Uma coisa não se mistura com a outra? Elas se misturam, sim. O que acontece é assim, eu sou uma pessoa inquieta e muitas vezes confuso. Quando eu digo confuso, é no sentido de, vamos lá, metamorfose ambulante. Uhum. Aquela coisa que, assim, eu não dou entendimento, mas eu vou buscar aquilo. Primeiro eu me formei, na verdade, em pedagogia. Depois eu me formei em direito. Nossa! Terminando essa formação, no lado jurídico, eu me especializei em direito da criança e do adolescente. E isso servindo para as duas bases, tanto para o direito como para o lado educacional, porque tem 100% a ver o direito da criança com a pedagogia. Sim. Quando eu fui fazer o direito, eu já era cabeleireiro maquiador. O que ocorre? Eu terminei não tendo nenhuma expectativa de atuar na área jurídica por ser um cabeleireiro maquiador. E quando chegou no 4º ano da faculdade, eu arrumei um estágio nas tinturas L'Oréal. Já uni direito à beleza. Pegando essa bacia toda, esse cesto todo, de tudo essas informações e pós-graduações que eu venho fazendo em ambos os lados, eu usei fragmentos de tudo isso para trazer dados, analisar texto, construir linha de tempo, elaboração de personagem. Toda essa miscigenação, essa mistura toda, chegou para a formação no momento de eu construir um personagem e trazer ele. Fora as pesquisas de campos, né? Que eu sou muito didático e excessivamente para construir um personagem. Mas foi essa bagagem toda que vem, fora uma série de outras coisas que eu sou eternamente curioso. Eu tenho excesso. Esses dias mesmo eu me vi numa construção que eu precisava, eu fui fazer um curso de padeiro para me construir um personagem. Caraca! Eu fui fazer o curso de padeiro, eu queria saber como era o manuseio, eu não queria ficar no fictício, eu queria passar verdade na minha ação. Algumas coisas eu sou rei de assistir filme e eu sei que aquele ator, determinado ator, não toca, sei lá, vou citar aqui vou dar o nome, não toca violino, mas ele precisa passar uma verdade na ação. E eu observo que tem filme que eu assisto que o ator, por mais renomado que ele seja, não passa a verdade na ação. Eu cito o violino porque a pegada do violino estava errada, o encaixe do violino sobre o queixo estava errado, porque é um instrumento que eu quero e eu já fiz laboratório para esse instrumento para compor um personagem. E eu termino, eu vou numa imersão tão grande para construir o meu personagem que eu pesquiso desde onde ele vem, para onde ele vai. Eu arrumo uma série de situações para colocar nesse personagem que eu, particularmente, acho pelo método Stanislavski, até comum ter todas essas análises do personagem. Quando o ator não pesquisa isso, eu acho que sai, eu diria, meia boca ou nada de boca. Viu? Mas eu acho que você tá certo no quesito de laboratório, porque o quão mais de informações a gente trouxer para esse personagem, dá para esse personagem, buscar para esse personagem, mais rico ele fica. E é verdade, porque como eu falei, eu comecei na música e o instrumento que eu toquei, coincidentemente, foi violino. Eu toquei violino muito tempo. Eu tenho paixão
paixão pelo violino. Acho o Ah, instrumento, sei lá, acho que a alma transcende, sai da matéria quando eu ouço violino. Eu amo é. violino. Tenho Ah, paixão por violino. eu entendo, eu entendo. É lindo, lindo, lindo. Eu não Quando, tenho muito o que falar. Eu amo violino. quando eu digo isso, eu vejo muitas falhas hoje em alguns, não todos, né? Generalizado, existem exceções maravilhosas. Quando eu falo isso, laboratório de vivência, tá entendendo? A prática da personagem naquilo. E eu fico observando, eu sou muito, às vezes eu perco a essência de um filme. Eu confesso que eu perco para analisar tecnicamente. Eu fico olhando, olhando. Depois que ele me convence tecnicamente, eu vou assistir ele de forma direta, de linha contínua. Mas se eu for analisar ele, eu fico parando o filme e voltando à cena. Porque de tão crítico que eu chego a ser. Eu tava conversando isso com um amigo esses dias até. Que a gente sentou, a gente tava conversando, né, sobre teatro e tudo mais. E aí um outro amigo nosso que não é envolvido com arte, ele falou assim, ah, vocês viram o filme tal? Nem lembro exatamente que filme era agora. Aí eu falei, ah, eu tentei. Ele falou assim, mas por quê? Como assim só tentou? Eu falei, mano, é que, não sei. Porque chega uma hora que a gente fica tanto nessa imersão de buscar a construção de personagem e tudo mais, que quando você vê alguma coisa e não te pega, o ator não te convence, você já começa a olhar estranho pra ele. Você fica, meu, ele podia ter feito mais. Putz, ali, ó, se ele tivesse feito assim, poderia ser diferente. Acho que aqui faltou, acho que aqui foi muito, acho que foi pouco. Putz, aqui foi perfeito. Então, eu vejo isso quando eu faço estudo de personagem. Aí, agora também, comigo trabalhando com iluminação, eu fico nessa também, eu fico analisando a luz. Fico, nossa, e essa luz aqui? Putz, olha que bonito. Isso aqui podia ter sido melhor. E eu acho que eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Porque de um lado é bom porque afia nosso olhar crítico, sabe? Mas por um outro lado a gente não aproveita tanto quanto poderia. Não sei, o que você acha? Eu, eu acredito, é bem subjetivo, eu acredito que é só colaborativo para a construção no geral, não só do personagem. Às vezes a gente fala no personagem, é importante todas as construções, mas quando vem um conjunto cênico, uma determinada professora chamada Ana, onde Essa mulher. eu fazendo aula com ela, e eu sempre me destaquei muito por eu vim de uma pequena vivência de carnavalesco, de carnaval ali da escola de samba. Eu terminei, quando eu estava estudando com ela, toda a parte de cenografia, quem fazia era eu. E eu terminei, um dia ela me disse, tu tem uma tendência para cenografia, para que a Ana disse isso para mim? Eu rapidamente, eu sou daquilo assim, eu experimento de corpo e alma. Me matriculei, consegui meia bolsa no Belas Artes, já fiz uma Nossa, faculdade de cenografia e figurino. E me dei super bem. que maravilha! Aí eu lhe digo, quando esse conjunto vem, voltando à pergunta anterior, vem a luz, vem a cenografia, vem um bom ator para contar essa história, o conjunto, toda a perspectiva cênica, conjunto plurimo, isso sai perfeito, cara. Luz, eu estudei luz muito quando eu ia compor maquiagem para musicais infantil. Uhum. Por quê? Musicais infantis. Quando eu chegava para compor que eu jogava uma determinada cor, vamos só fazer uma analogia, fosse uma Frozen toda azulzinha e o iluminador me jogasse uma luz, sei lá, amarela, não ia sair uma Frozen azul, ia sair uma Frozen verde. Uhum. Esse contraste de cores, cores de maquiagem cênica específica e luz, Nathan, isso é um problema. Se as pessoas não souberem fazer, não souberem estudar tanto o lado da maquiagem como o iluminador estraga, nesse caso, com o meu trabalho. Mas quando tem um conjunto, uma dinâmica muito forte entre ambas as partes,
isso sai impecável. Eu sou amante de luz também, tá? Porque quando ela não está ao meu favor, ela está contra o meu trabalho e isso me prejudica muito. Nossa! E é o que eu tava falando com o pessoal esses dias, né? Que eles estavam falando, a gente precisava pensar direito essa luz, porque quando a gente vai apresentar, ela ficou chapada, né? Porque muitas vezes as pessoas pegam pra operar, aí simplesmente, eu quero um azul. Aí sobe todo o azul e aí fica a cara toda chapada. Eu falo, gente, não, pelo Problema. amor de Deus, não façam isso. Batom vermelho em uma luz azul, se é para demonstrar, eu vou só fazer uma analogia, uma situação mínima de caracterização do personagem. Se eu quero esse personagem, sei lá, uma prostituta, mostrando um batom bem vermelho, o contraste de luz azul com o vermelho, a prostituta vai estar de batom roxo. Vai estar de batom roxo, porque a mistura do vermelho com o azul, a secundária dela é um roxo. Vai dar um batom roxo, não vai condizer com uma leitura cênica que quer ser passada. É um problema. Luz, vale para cores em geral. Quando a pessoa não tem, eu chamo isso de sintaxia de cores visuais, né? É uma coisa bem gramatical mesmo. Quando a pessoa não se une ou não ouve, aí eu vou ouvir o lado meu de conhecimento de cores, vou me aliar a essa iluminação e vou conversar com ele. Essa cor que está na minha cena, eu preciso que ela apareça de cor real. Quando nada dá certo, põe uma luz branca. Precisa isso, essa sintonia muito grande. Viu? Exatamente. E aqui fica a minha dica para quem por acaso estiver trabalhando, montando e afins e simplesmente não encontrou um iluminador, alguém que tenha estudado luz. Na dúvida, mistura esse azul com um pouco de branco, mistura esse vermelho com um pouco de branco, para você não perder tanto a cor da maquiagem e do figurino. E faz esse teste. Se não tem, se precisa jogar uma luz azul por uma determinada leitura, abre um caminho de luz, abre um caminho focado, pelo menos em um metro e meio, no momento de compor o desenho cênico, as marcações, só para ela andar e o público ver que está azul. Ela ficou, sei lá, esverdeada porque ela entrou em outra sintonia. Quando a pessoa não pensa isso, às vezes o iluminador bate o pé, ou isso assim, é melhor sentar e conversar, ou entregar. Eu normalmente, eu só encontrei um iluminador que não concordou comigo. Eu respeito, eu sempre digo, eu baixo o tom, equalizo e chamo de diretor. Diretor, preciso falar com você. Mas sempre dá sintonia. Não, e tem que dar, gente, tem que dar, porque a gente sabe que teatro é um trabalho coletivo. Sim. Se as coisas não estiverem se conversando, vai dar o problema de botar o batom vermelho e sair roxo. Sim, isso só dá problema quando é contratado uma mesa de som extra que não trabalha com baladas, trabalha esse tipo de trabalho, quando não é do teatro. Aí só dá esse problema essa vez, porque a pessoa estava, sei lá, tapando um buraco emergencialmente e não tinha essa vivência teatral, tá? Mas o restante deu tudo certíssimo, viu? Ai, que ótimo, que ótimo. E ainda indo um pouco nessa relação de maquiagem, né? Essa composição que pode existir do personagem, dá para explicar um pouquinho pra gente? Porque eu vejo muitas pessoas, né, quando a gente conversa com pessoas que não são específicos do teatro, né? E fala assim, mas e essa maquiagem? Porque a gente vê que no palco é alguma coisa, mas quando chega perto, você vê que a cara da pessoa tá forrada de coisa. Eu tento explicar um pouco, porque a relação que a gente tem, de novo, com a luz é diferente de uma luz do sol, de uma luz de um ambiente controlado. Dá pra você explicar um pouquinho pra gente isso? Dá. O primeiro passo, as pessoas nunca vão entender, e alguma coisa, principalmente referente, depois chego lá nos nossos sindicatos, né, nossos DRT, de diferença de DRT para diferentes áreas da maquiagem.
Vamos lá. As pessoas interpretam ver maquiagem social, aquela maquiagem, sei lá, dia a dia, festa, é uma coisa. A maquiagem foto e vídeo é outra coisa. Principalmente nos nossos sinais de HD, 4K, High Definition, todos esses sinais de grande, eu diria, grandes imagens, grande refinamento de imagem. E a maquiagem cênica tem grande diferença de todas. O maior exemplo que eu dou para as pessoas é um exemplo, eu diria, levemente esdrúxulo, mas tão de senso comum e popular. Quando você chega próximo a um telão, numa determinada área nossa, que é o Vale do Anhangabaú, quando você chega próximo daquele telão, você vai ter vários pontinhos para formar uma imagem. Quando você chega perto, ela não te dá imagem nenhuma, te dá um monte de granulado. Quando você sobe no viaduto do chá e olha novamente para o telão que está lá, sei lá, 100 metros, 200 metros de você, você vê uma imagem consistente, conecta, aqueles pontos estão todos conexos, formando uma imagem limpa. Voltando para a maquiagem cênica. Maquiagem cênica é uma maquiagem mais expressionista, de cores mais intensas, para passar uma leitura à distância. Não, isso não estou afirmando que tem que ser mal feita. Não é isso. Ela tem que estar bem feita, mas para o olho do leigo, quando ela estiver próxima, ela vai ter 90% de perfeição e 10% que a pessoa de senso comum vai achar que está errada. E nós temos muito isso na maquiagem cênica. Ela precisa olhos grandes. Quando eu digo grande, não é um grande, todos os teus personagens expressionistas, não. A gente vai fazer a mesma maquiagem social de foto e vídeo, com limpeza, com qualidade, mas maior. O palco precisa de movimentos maiores. E as pessoas nunca vão entender. Quando desce os infantil, normalmente que recebe o público na porta, vai ver, sei lá, o príncipe, o chapeuzinho está mais com algum acabamentinho que as pessoas de senso comum, que não são do mundo da maquiagem, vão considerar que não está perfeita, mas está perfeita, tá? Entendi. Não sei se deu para o ouvinte entender. Qualquer coisa, manda pergunta, a gente responde essa área. Eu vou aproveitar e fazer uma crítica construtiva aqui. Por favor. Todos os cursos de teatro deveria, pelo menos, eu não vou dizer formar maquiador, não é isso que eu estou dizendo, dar uma noção de maquiagem cênica para atores, principalmente no momento. No curso no módulo do professor Rodney, a gente fez um trabalho muito bonito, que era um módulo de expressionismo, tá entendendo? Acho que eu fui bem, especificamente eu, porque era o maquiador daquela turma, né? A gente fez tanto o trabalho dentro de turma, como o trabalho de conclusão desse módulo com personagens muito expressionistas. Eles contavam tudo muito grande. O muito grande deles era em tudo. Era figurino, era roupa, era voz. Tudo que existia naquele espetáculo era grandioso, né? É uma das maquiagens que eu gosto bastante. Os olhos chegavam no público antes do próprio ator chegar. Ai, que demais. Viu? Mas... Essa crítica que eu digo, que todos os cursos de teatro devem ter, é pelo menos para o ator sair com o mínimo necessário. Ele tem o dever de buscar mais. Mas se ele tem uma noção, ele já sabe pelo menos que caminho andar para construir isso. Porque é o conjunto plurimo, é um mosaico de informação, é no sapato, na indumentária no geral, sapato, roupa em si, qualquer elemento que vá compor esse personagem. Ele está falando para contar essa história. Eu já me deparei com atores que precisavam se maquiar e tiveram grandes problemas em espetáculo de chegar a perder papel porque necessitava do ator saber se maquiar.
Tem, pelo menos para aquela ocasião, para aquilo que ele estava fazendo naquela hora. Existem espetáculos, produções e produções. Existem produções pequenas, não vou nem entrar no campo político, porque vai a noite inteira. Mas existem muitos produtores teatral de companhias pequenas, aonde o ator, principalmente o ator iniciante, ele precisa ter uma noção. Eu não vou citar, tem que saber se maquiar, mas ele tem que ter pelo menos uma noção. A partir da noção, ele vai pesquisar com base no personagem que ele tem na mão para ser realizado. Viu? Sem dúvida, sem dúvida. E eu penso também que pelo menos passar uma base, um pó pra tirar um pouco o brilho da cara, acho que é importante. Pelo menos isso para facilitar o trabalho de você chegar lá de baixo e não torrar a cara. Sim, mas quando a gente fala tirar o brilho, esse pozinho, ele fica bem no teatro, não fica ruim. Mas normalmente, às vezes, isso eu diria 70% do teatro vai comportar isso aí. Mas os outros 30%, às vezes, existe uma pitadinha a mais. Às vezes é um alcoólatra, precisa deixar esse olho, essa olheira dele decadente. Às vezes é é uma prostituta. Às vezes, no teatro, requer determinados elementos. O lado de tirar o brilho para se manter, para uma filmagem, para se manter legal, um batonzinho no caso da mulher, tirar o brilho da pele do homem, isso dá vivacidade a essa pele, fica muito mais bonito cenicamente. Mas quando requer um traço, que eu chamo de grafismo, um lápis, precisa viver um gótico, precisa viver uma prostituta, precisa viver um drogado, precisa viver alguma vivência que aquela imagem precisa estar ou no expressionismo ou no decadencial. Isso requer um pouquinho mais, além do pó, para tirar o brilho. Sem dúvida, sem dúvida. E aí também vai recair um pouco no campo da pesquisa, que não tem jeito, a gente tem que desenvolver essa pesquisa, senão não rola. Eu vejo de uma certa forma, né, do que a gente já estava conversando, de o quão importante a luz e a maquiagem se tornando para que não tenha problemas drásticos na hora de você estar fazendo essa composição cênica. Mas em relação ao cabelo em si, porque dependendo do espetáculo, não pode ficar meio... Como eu posso dizer isso? Meio destoante uma coisa da outra. Porque algumas propostas a gente vê que exige vamos dizer, uma proposta mais expressionista, que a gente já estava se referindo a isso, que talvez você usar um cabelo mais extravagante, com ele mais pro alto, ou ele amarrado de uma forma diferente, encaixa, mas em algumas outras propostas não. Na verdade, assim, quando a gente pega, seja lá um texto, seja para teatro, escola de samba, cinema, boi-bumbá, são áreas por onde eu transito muito, né? O que ocorre? No momento da decupagem, ou a novela em si, ou o filme, não tem diferença. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma decupagem, isso especificamente para falar do cabelo, da pergunta que você me fez. Esse cabelo, objeto cênico, adorno que esteja nessa cabeça, ela é baseada na história, nessa composição. Ela não pode estar destoante. Ela pode até estar destoante, calma, eu vou trazer uma exceção. Na visão do diretor, qual a mensagem que ele quer passar? Às vezes, se ele quer passar uma mensagem, e essa mensagem vai ser passada através de um cabelo ou de um chapéu, é o conjunto todo, mas ele quer uma ênfase para aquele cabelo, ou ele quer colocar aquela vivência, sei lá, como eu particularmente sou caracterizador de época, eu caracterizo a década de 20, 30, 40 e 50. Eu sou especializado nessa época. Quando eu digo não só no cabelo, é num conjunto, desde a música que vai na vitrola
O lanche que pede a tudo, eu faço a caracterização. E voltando para o cabelo, nessas épocas, se a história está contada em 1920 e eu vou para um filme, uma série, normalmente eu vou manter. Mas se eu estou num espetáculo e eu necessito desse cabelo épico, nós vamos adaptar a época, nós vamos adaptar a vivência, ao local, à ambientação e no final de tudo isso trazer uma verdade real para esse personagem, viu? Porque às vezes não é, só vale isso para o diretor inovador. Um diferencial, Chapeuzinho não vem de chapéu vermelho, vem de chapéu preto. É um clássico. É já de causar uma estranheza. Mas o que está passando? Aonde a Chapeuzinho está? Em que treva a Chapeuzinho está entrada? A Chapeuzinho resolveu falar do quê? De política? A Chapeuzinho foi no inferno e voltou na visão do diretor? Aquele chapéu preto tem, quando eu digo assim, a Chapeuzinho está entrando para contar outra história, na versão da forma dela. Aí a gente pode ver isso. Enquanto eu vejo dessa forma, como cabeleireiro e maquiador de espetáculo e ator, cenógrafo, algumas pessoas vão assistir o espetáculo e sair de lá horrorizado. Mas quando a pessoa sai de lá horrorizado, o diretor está feliz, porque ele conseguiu incomodar. Exatamente. Mas acontece, dando mais uma explicaçãozinha desse cabelo, o que acontece é assim, existe sim, principalmente na TV, às vezes é uma doméstica, a atriz quer o papel, mas ela é gostosona, da academia, e o papel é de uma cozinheira, de uma pessoa do lar. Já aconteceu, de eu caracterizar, não era nem do lar, era uma, aqui eu caracterizei, era uma campestre, era uma pessoa da roça, mas era da roça colhedeira de lavanda. E tinha uma roupa longa, tinha um pano amarrado na cabeça, e tinha alguns fios de cabelo levemente, sei lá, bagunçado. Existia um suor cênico sobre essa pele, existia uma gordura, um óleo, uma espécie de vaselina que eu passava e borrifava um pouquinho de água com um borrifadorzinho de água para demonstrar um suor ali onde ela estava. E eu normalmente tenho isso comigo, eu faço, termino, deixo a personagem caracterizada e filmo. E ela vai pro set gravar. Quando eu vi, foi só o grito com o meu nome. Um grito assim, bem fora dos decibéis normais. Eu fui. Quando chegou lá o diretor, quem fez isso aqui? Nossa, me deu um esporro. Aí eu disse, e essa atriz é a Carla Marins. Eu disse, não. A personagem que eu decupei do roteiro foi essa aqui. Eu tenho mania de filmar. Essa aqui que tá nesse filme aqui, ó. Eu mandei ela assim, mas ela não tá se encaixando, ela não se conforma de ser tão gata, tão bonita e fazer esse papel. E aí conversa com ela, diretor. Nossa. Eu deixo pra lá, viu? Nessas horas, aquele cabelo, ele não era um cabelo de glamour. Ele era um cabelo coerente para ajudar a contar aquela história. Mas às vezes tem atrizes, não foi só lá não, citei porque o caso era famoso também. Mas existe no teatro pessoas que recebem o personagem, não faz leitura dele, não sabe o que é ele e quer aparecer, desculpa, talvez a anatomia dela esteja muito boa de academia, ela quer uma roupa colada, onde a roupa é solta, onde a personagem é recatada, ela quer excesso. Aí nessa hora tem que um diretor podar. Exatamente. Mas os cabelos são relativos. Para cada personagem, na minha percepção e concepção visual, tem que haver coerência. Muita coerência para cada um. Senão destoa e não ajuda a contar essa história. E às vezes tem diretor que manda eu fazer umas coisas também assim que nem eu entendo e eu faço.
Quem nunca? Ai, Ai, mas é verdade, mas é verdade. Acho que pra quem tá vendo e talvez ainda não esteja nesse ritmo de vivência de teatro, muitas vezes você vai bater de frente com o diretor, não de brigar, mas você falar, ó, diretor, diretora, eu não tô entendendo o que você quer que eu faça, sabe? É o é, natural, que a gente vai se e eu topar várias vezes e falar, não sei o que é pra fazer. E eu tento, quando eu vou, faço, primeiro eu pego o texto, faço a decupagem de texto baseado na parte visual, e eu sento e converso, ó, eu não sei que cores você quer trazer nessa personagem, eu não sei que cor ela vai vestir, eu ainda não sei, mas eu vejo aqui, aí eu dou toda aquela minha explanação referente à decupagem de tons, roupa, em que momento ela está ali? Ela está numa festa, ela está numa feira, ela está no campo, ela está num show, ela foi um jantar, é manhã, é tarde, é noite. Tudo isso entra em jogo. Tá entendendo? Porque às vezes eu não vou maquiar ela com X batom, que é um batom para noite, é um batom para ir a uma festa. Isso nos dias atuais. E se for de época, mais ainda. Que tipo, qual é a família? Na época, conta muito que família ela pertence. Muito, 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 muito. A época é quase marcada pelo status de família. Até os tecidos na época significa status de família, qual brasão ela ia pertencer, uma série de coisas assim. E às vezes acontece, na atualidade, de diretores realmente destoar. Tem uns que destoa, mas já conversando comigo. Eu preciso dessa personagem com X objeto cênico, com X figurino, porque eu quero incomodar, eu quero passar essa mensagem, eu quero fazer uma crítica que pode vir subjetivamente embutida naquela personagem. Isso acontece também, viu? Entendi. E eu imagino. Só mudando agora um pouco de assunto, porque foi muito legal você trazer que você tem essa experiência, essa vivência com o carnaval. E eu acho que é interessante ver para quem não tem essa vivência de carnaval. Eu particularmente já não tenho muito. Eu tô começando agora mais a frequentar a Águia de Ouro, por exemplo, que é uma escola que a minha família já frequentava há muito tempo. E é muito legal ver essa relação de figurino, sabe? Porque Sim, ele também vai, no teatro, dependendo muito da proposta, você encontra algo, entre aspas, mais parecido. Mas é legal ver o quão diferente ele é, mas ele é feito ele é feito com um propósito muito interessante para poder contar a história daquela ala em específico. sim. Hoje você citou a Águia de Ouro. Hoje é o Sidney França que dirige aquela escola na parte visual, né? Uhum. O que ocorre? Não vou dizer de onde, porque tem vários locais que pode ser, né? Mas assim, pedem-se, só pedem que a gente não comente, tá? Mas eu Tá, sou tá. avaliador. O que é que acontece? Eu avalio o enredo, eu avalio a história, eu avalio a língua portuguesa e eu avalio o recurso visual que vai me ajudar a contar aquela história. No carnaval, não vai mudar o enredo, não vai mudar de um roteiro, não vai mudar de um. Pegar mais outra aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o roteiro. Roteiro, enredo, lenda. Vamos colocar lenda, porque lenda é a história que vai levar o boi bombar, né? Isso não muda. Você pega o recurso visual, principalmente o enredo, que é a história, a alegoria, que é o cenário, e a fantasia, que é o figurino. São os três quesitos que compõem o módulo visual, que são avaliados através de visão, aparência e tudo isso. Eu avalio sempre enredo, a história contada para mim, com começo, meio, fim e ápice. Ela é contada através de recursos visuais, através de cores. Eu estou lá julgando, a pessoa me diz que está falando de água, só que ela trouxe vermelho, ela trouxe laranja, ela trouxe amarelo.
poxa, será que é cor da água? Eu vou taxar em décimo, porque é cor do fogo. Tá entendendo? Uhum. Esses recursos eu avalio muito, cada leitura, cada ala, cada chapéu, cada dança, cada coreografia, para não ser incoerente com aquilo que eles querem contar. Você falou da Águia de Ouro, é um grande carnavalesco, Sidney França. É um dos que eu admiro muito pela criação e concepção visual. É uma pessoa que eu. E tenho, não vou dizer um carinho, eu tenho um carinho por todas, tá entendendo? Mas é uma escola que eu frequento também. Tá entendendo? Eu vou com muita frequência, bastante frequência na Águia de Ouro, né? A parte cênica, como atores, não fiz só para a Rosa de Ouro, eu fiz para muitas. A Rosa de Ouro eu já compus muita parte de atuação cênica, de alegoria dela. Atuei no enredo Brasil-Japão, aonde Lembro. eu estava no segundo carro, eu era os pescadores que pescava peixe, salmão, essas coisas, a cerimônia do chá. Eu Acho que eu me lembro. vim também no enredo, no terceiro carro da Águia, Caíme vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, né? Que era o Oceano de Caíme. Eu via na segunda alegoria, a parte de baixo era o navio negreiro e a parte superior era a composição cênica de atores. Aqueles atores que representavam a família do Caíme, com mala, chapéu, fazendo toda aquela área cênica, eu estava ali, né? Ai, que demais, demais. Tucuruvi já fiz também, a parte que eles homenagearam festas populares. Eu fui um dos reis magos do presépio da encenação do Último Carro. Já fiz Tom Maior com direta já com Milton Nascimento. Já fiz Tom Maior com Elba Ramalho representando Padim Padiciço. Eu era um daqueles sertanejos que dançava o chachado do Carro 2, né, onde Padim Padiciço era um escorpião do Nordeste. Essa vivência todinha de atuação cênica, mas não é fácil não. O povo vai dizer, você vinha no carro, acha tudo muito nobre, mas não é não. Enquanto a bateria dá 3 paradinhas e 2 sacode, a gente está em cima de um carro atuando e não pode sambar. Não, é super bom falar sobre isso, porque, gente, a rotina de ensaios de uma escola de samba impressionante, impressionante, de verdade, é impressionante. E eu não saí nessa ala, num carro alegórico, né, nessa ala de atores, né, de artistas, que a gente que acaba falando, ou de bailarinos, não, eu fui, no caso eu saí pela Metanol, né? Uhum. Na ala Metanol, pela Águia de Ouro. Então, tipo, eu tô ali no meio da galera que consegue, que ainda assim, dependendo da situação, consegue sambar, se no caso da ala ali pede essa situação. E é interessante você ver porque o figurino é imenso, a fantasia é imensa, dependendo da situação. Sim. E você aguentar esse trajeto todo que tá na avenida é muito curto. É engraçado até pensar nisso, que é curto o trajeto, mas ele é tão efêmero, Intenso. Nossa, é intenso, isso? Sim. que é impressionante, de verdade, é impressionante. Eu, particularmente, amo muito. Eu termino ali, eu diria que eu só estou recebendo o troféu no dia do desfile mesmo, porque toda a construção, todo o prazer de estar na escola de samba, para mim, é pelo menos 90 dias antes do carnaval. Eu vou muito em quadra, eu adoro em quadra, vou em quadra de todas as áreas, do especial, do acesso 1, do acesso 2, da FESEC, da UESP, eu vou em todas as escolas de samba que eu possa ir, tá entendendo? Sempre com um Uhum. olhar observador. E voltando ainda, o carnaval, para os atores e para essa parte cênica do carnaval, essa parte cênica não está só nos carros, essa parte cênica está nas comissões de frente também. Ali é totalmente cênico, ali está atuação cênica misturada, o ator com bailarino, não mais ator do que bailarino, ali está misturado a maquiagem de caracterização e a fantasia. Ali tem andares do ator, ali tem corporal, circunstância, tem imaginação,
todos os tempos cênicos está ali. Você vê uma avenida, mas calcula que aquilo ali é um palco, é uma atuação a céu aberto. Ali precisa estar grande, ali precisa fazer valer teu movimento, teu olhar, tua mão. As pessoas olham, comissão de frente. Gente, aquilo ali é muito sofrido, aquilo ali é muitos ensaios, aquilo ali, uma cabeça que você não levanta bem, um olhar, uma mão, ali precisa estar tudo grande. E o ator está presente em tudo. Ali muda, às vezes tem muitos atores ali. Tem muitos bailarinos junto com os atores, às vezes, eles vão captando o bailarino, a pessoa que vai compor, conforme a necessidade. Às vezes, sei lá, uma hipótese, é o Sancho Panza, precisa ser um ator ou um cantor, um tenor, gordinho para compor aquilo, precisa ser magrinho, precisa ser uma bailarina que 3 atores ali precisam levantar ela no alto. Uma série de características, tá entendendo? Mas ali tem o ator de 1 a 100, 100. Tem o ator, viu? E é muito legal, acho que, não sei, para quem viu o que ocorreu agora no Carnaval em abril, se não me engano, com relação a destaques, né, ainda mais da comissão Sim. de frente, lembra muito a do Rio, que foi, eu não lembro, acho que foi na Grande Rio, que um dos atores, que era um ator negro que ele fez Exu, Isso. que Grande foi Rio com Paola Oliveira. isso. Isso. Gente, Isso. aquilo foi de encher os olhos, de encher os Aquilo olhos. foi impecável. Se você pegar aquele ator fazendo aquela encenação, ele, pra gente que é ator, ele é também, e a pessoa que está de fora, ali teve olhar, conjunto. Eu nem vou citar porque senão eu vou enumerar muita coisa, mas talvez alguém esteja ouvindo e não seja ator, vale a pena. Tinha andares, expressão corporal, tinha visualização cênica, circunstância, imaginação, tinha tudo. Eu tinha essa pitadinha de tudo para causar uma atuação mosaica. Quando eu digo mosaica, cheias de pedacinhos úteis para compor aquilo ali tudo, ou ele não ia passar uma verdade real para quem está vendo. E aquilo que ele podia fazer tamanho 5, lá ele fez tamanho 10. E terminou ficando ainda pequeno para o tamanho do palco que ele estava se apresentando. Impecável. Você citou uma das comissões de frente, com leitura pesada. Quando eu digo pesada, não no sentido negativo, pesada no sentido reflexivo. Pensar, o respeito às religiões, não importa de que matriz ela é, de onde ela vem. É o respeito. Aquilo ali não estava nem diminuindo, estava apenas engrandecendo, era um ato de arte, tá entendendo? E não de te taxar como X religiões. Nem vou citar, porque é uma seara, sei lá, muito difícil, mas os enredos ou as comissões de frente que abordam temas religiosos é um risco muito grande que eles correm. Eu fico muito triste porque, às vezes, é mal interpretado, e ali é apenas a arte que está em jogo. Mas você citou uma das comissões mais lindas do último ano. Foi lindíssimo aquilo, foi lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. No Não, pode falar. figurino da Paola, tinha uma coisa muito boa, porque todo mundo, como era uma pombagira, se sabe que é uma mulher exuberante, leva para o lado do sex appeal, aquela coisa mesmo forte. E a Paola conseguiu vestir um maiô cor da pele, um macacão. É um maiô, desculpa, consta, né? Maiô. Um maiô cor da pele, e colocar os adesivos sobre a parte genital e sobre a parte dos seios, a parte superior, que a gente olhando de longe jurava que ela estava apenas com um objeto chamado tapa-sexo. Estava impecável, mas ali era um maiô. Caraca, Aí eu lhe digo que aí eu vou retroagir um pedacinho para reconfirmar essa. Aí onde entra a parte cênica.
os movimentos dela eram tão rápidos que a percepção visual não deixava, mas se você dá um zoom na imagem, você vai ver que ali era um maiô, estilo aquele de praia, mas mais cavado, para passar a ilusão ótica, tá entendendo? De perfeito, que ela estava apenas com aquelas mãos, eu diria, meio de Lucifer, algumas mãos vermelhas segurando os seios dela e a parte de baixo, da parte da genitália também. Isso que eu te digo, isso que é cênico. De perto ia ver, mas de longe não viram. Gente, eu falo isso pro pessoal. Carnaval é algo impressionante. Impressionante mesmo. Eu digo sempre, é a maior bagunça que você vê, bagunça positiva, para não me interpretar mal. Você chega numa dispersão, você vê um carro para um lado, um pedaço para outro. Quando anuncia uma escola, aquilo começa a entrar. Parece uma centopeia que vai andando. Quando você olha, a escola está toda. Meu Deus, como tudo isso se organizou, Jesus? É incrível. É incrível de verdade. E nisso fica até um... Né, já puxando agora, infelizmente, para os nossos finalmentes, mas fica até aberto um convite para quando chegar essa temporada de carnaval em fevereiro, para você voltar e a gente debater um pouco mais a fundo sobre carnaval, porque é uma temática muito bonita e muito interessante, que vale a pena a gente ver como funciona, entender como é pensado um carnaval. Vale muito a pena, eu prometo para vocês que vamos voltar a falar sobre carnaval futuramente. Mas, Rai, foi incrível, cara. Não sei nem como te agradecer. Muito obrigado. Olha, Nathan, eu que digo obrigado, tá entendendo? Voltando ainda só um pouquinho antes de terminar, não sei quantos minutos faltam, mas assim, falando sobre a vida do ator, aconselho a todos, estudem, pesquisem a cada dia e faça dessa prática o melhor. Dê o melhor. Se você pode ofertar banquete, não fique no fast food. Cada dia construa mais. E deixar um convite para todos os ouvintes do Rádio IVTM. Eu também estou em cartaz com a peça Miss Brasil Sou Eu, um texto de Ronaldo Ciambrone, com a direção da Mama Busqueta. Estamos no Teatro do West Plaza, todas as quintas-feiras até 17 de novembro. A próxima temporada já vem, já sabe, mas anunciarei mais na frente. Beleza. Mas obrigadão. Não, eu que agradeço. Foi demais. E, gente, sobre a peça, se tiver linkzinho, eu vou deixar fixado aqui embaixo para vocês. Conversa e ver que o nível de arte é alto. Se tiver qualquer dúvida, pode procurar no @IVTM, Teatro Multifuncional. Estamos abertos para tirar qualquer dúvida, até mesmo em relação ao espetáculo. Se quiser bater um papo com a gente, está sempre aberta a casa. Que ela não é minha, não é só sua, é nossa. Estamos aqui para poder receber vocês. Mas se quiserem falar diretamente comigo, pode procurar no @NathanAssis, que eu estou aberto para conversar com vocês, tá bom? E você, Rai, tem alguma rede social que a gente pode encontrar seus trabalhos, algo nesse sentido? Sim, eu tenho a companhia, a companhia Onipotentes da Haste, né, que é uma companhia minha, mas tem também o Rai Feitosa. Eu dou uma dividida entre eu, raifeitosa.sp Brasil, que está no Instagram, e tem a companhia Onipotentes da Haste, que é onde eu publico mais coisas referentes ao ator. Eu dou uma divisão entre essas duas pessoas. Entendeu? Ai, que maravilha. Eu não consigo lidar muito com isso. Eu tenho um Instagram só e tô tendo problemas com ele mesmo. Mas faz parte. Mas é isso, gente. Encontre o Rai nas redes sociais dele e vamos seguindo. Mais alguma mensagenzinha? Gente, brigadão. Só tenho que agradecer muito a você, Nathan, a Rádio VTM, tá entendendo? E fique aqui, quando precisar de alguma informação referente a esse campo que a gente terminou fazendo uma miscelânea de informação, talvez o ouvinte fique curioso para saber determinado tema entre o que a gente falou. Se quiser focar mais fundo, especificamente só em um, a gente volta. Maravilha, porque o convite já foi dado e ele voltará sim. Quando chegar mais perto dessa época de carnaval,
vamos estar voltando para falar sobre, ok? Ah, maravilha. Espero encontrá-los Obrigadão. numa próxima. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos.